Aleluia! Olá, mulheres de fé, que prazer estar aqui com vocês. Mais uma palavra nessa segunda-feira abençoada, mais um direcionamento do Senhor para que a gente seja alimentada essa semana, né? Temos a palavra hoje e lá no nosso grupo de WhatsApp vamos ter estudos ainda mais profundos, devocionais sobre essa palavra. Então, se você não está no nosso grupo de WhatsApp, entra lá, que é uma bênção. Vamos orar? Vamos começar adorando ao Senhor, apresentando a nossa vida, apresentando a nossa mente, o nosso coração. Senhor Jesus, eu apresento cada mulher, Senhor, que está assistindo esse vídeo, que está assistindo hoje, que vai assistir depois, Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, direcione, Senhor, esse estudo, Pai. Usa minha mente, usa o meu coração, Senhor. Usa, Senhor, tudo o que há em mim, Senhor. Que seja canal de bênção na vida das minhas irmãs aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero, Pai, esvaziar de mim, Senhor, e falar o que vem de Ti, Espírito Santo. Tome a minha boca, tome a minha mente, Senhor, tome a minha vida, Pai. Que eu fale o que vem de Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, eu oro e peço que o Senhor fique à vontade no nosso meio. Eu oro e clamo a sua presença nesse lugar. Eu peço, Espírito Santo de Deus, fale, mova, convença. Tenha liberdade, Senhor, no nosso meio, na nossa casa, Senhor, no nosso coração. Prepare o coração de cada mulher, Senhor, que vai ouvir essa palavra, Senhor. Prepare o coração dessas mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu repreendo, Senhor, todo mal, eu repreendo todo ladrão da palavra. Eu repreendo, Senhor, todo levante do inimigo, Senhor. Declaro, se o Filho me libertar verdadeiramente, serei livre. E essa palavra, essa verdade, Senhor, invada o coração das minhas irmãs, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e peço que o Senhor personalize essa palavra, Senhor, para a vida de cada uma delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fale com elas, Pai. Direcione o caminho delas, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo. Nós te chamamos, Senhor. Nós te queremos, Senhor. Nós queremos o Senhor, queremos ser alimentadas por Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mulheres de fé. Hoje a palavra é bem interessante. É uma palavra que eu estava na igreja ontem e o pastor estava falando, né, dessa história, levou essa história para um lado, mas o Espírito Santo me levou a fazer algumas anotações no meio da palavra. E aí, tem muito a ver com o tema desse mês, que é carne e espírito, né? Esse mês é o mês do carnaval, é o mês que há uma guerra espiritual muito forte, né? Sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, né? Então, assim, eu gostaria de dividir com vocês o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. E o tema é: quando eu não vou à guerra, a carne assume. Tá lá em 2 Samuel 11, 1, 2, que diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Davi, porém, permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E aí, esse é a palavra do Antigo Testamento, que vai ser o texto-chave, mas essa palavra, ela alinha muito com o Novo Testamento, que está lá em Gálatas 5, 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aleluia! Então, assim, no tempo em que os reis saíam para a guerra, no tempo em que os reis lutavam junto com o seu povo, Davi, ele ficou em casa. Ele decidiu ficar em casa. Então, essa palavra, ela não é sobre um pecado, ela é sobre posicionamento. Então, Davi, ele não caiu porque ele desejou Betseba. Ele caiu porque ele abandonou o lugar de guerra, abandonou o posicionamento dele. Então, quando eu saio da posição espiritual, eu fico vulnerável. Então, eu preciso de estar posicionada, de ser uma mulher posicionada
para que a minha família, a minha vida, o meu corpo, a minha mente, as áreas da minha vida fiquem protegidas. Porque se eu saio da posição, eu estou desprotegida. Amém? Isso é uma verdade muito forte. Então, assim, o primeiro erro que eu vejo que Davi tomou é um pensamento não vigiado. Porque Davi, a primeira coisa que aconteceu foi o pensamento de não vá para a guerra. Não vá para a guerra, né? Ele pensou assim, eu não vou para a guerra, não sei o porquê que veio esse pensamento, mas esse pensamento veio. E esse pensamento foi alimentado por Davi. Porque, gente, a gente não consegue controlar todos os nossos pensamentos. São vários pensamentos que vêm no nosso coração. Mas cabe a mim aceitar esse pensamento ou rejeitar esse pensamento. Eu posso falar, Deus, em nome de Jesus eu repreendo isso. Sai da minha cabeça. Ou eu começo a alimentar. Muitas das vezes acontece comigo assim. Nossa, eu tô muito cansada. E se eu não rebato esse pensamento, eu vou começar a repetir. Nossa, eu tô muito cansada mesmo, porque eu fiz isso, isso, isso. Nossa, eu tô muito cansada mesmo, porque essa semana foi muito difícil, amanhã eu vou ter que acordar cedo. Então, se eu levo esse pensamento para essa direção, gente, eu não vou dar conta. Eu vou ficar cansada e vai começar a virar um sentimento de cansaço. E esse sentimento vai começar a me estressar e me estafar. Então, muitas das vezes, quando vem o pensamento assim, nossa, eu tô cansada. Porque, gente, eu cansada, não sei vocês, mas eu cansada, eu fico sem educação, eu fico de mau humor, eu começo a pensar só no meu cansaço. Então, eu penso assim, Senhor, o Senhor vai me fortalecer e eu vou conseguir vencer o dia. Eu vou conseguir vencer o dia, o Senhor vai me fortalecer, entende? Então, se eu tomo esse posicionamento de não aceitar esse pensamento, esse sentimento de cansada, eu não dou bola para esse cansaço e vou continuar fazendo as minhas coisas. E aí eu posso rebater esse pensamento assim, não, daqui a pouco eu vou dormir e o meu sono vai ser reparador. Então, eu já profetizo o meu sono. Eu já profetizo que Deus vai reparar o meu sono, entende? Entendeu a analogia? Então, esse eu não vou para a guerra não foi uma rebeldia explícita. Davi, ele não desobedeceu a Deus, assim, tipo, não, foi algo, foi uma omissão espiritual. E a gente não fazer o que a gente tem que fazer nos leva para uma direção de consequência, sabe? Então, todo pecado começa com um pensamento, sabe? Não confrontado. Quando eu tenho um pensamento que eu não confronto esse pensamento, vira um sentimento que pode virar um pecado, que pode me tirar da posição. Lá em Romanos 12, 2 diz assim, transformai-vos pela renovação da sua mente. Por que eu preciso de transformação na minha mente? Porque os meus pensamentos vai virar um sentimento, vai virar uma emoção, vai trazer uma confusão para mim, entende? Então, uma decisão, ela vira uma atitude. E uma atitude vira uma consequência. Por isso que aqui Paulo nos ensina que a gente deve renovar a nossa mente. Por isso que muitas das vezes eu oro assim, Senhor, me dá uma mente de Cristo. Me dá a mente de Cristo, me renova os meus pensamentos. Entende? E tudo isso que aconteceu na história de Davi, olha para você ver. Davi mandou matar uma pessoa. Davi adulterou. Davi perdeu um filho. Um filho dele morreu. Porque ele, por causa de um pensamento que virou uma ação. Entende? Davi passeava pelo terraço. Depois que Davi pensou, eu não vou para a guerra, decidiu que não ia, falou, vai povo que eu fico aqui. Ele começou a passear pelo palácio, né? Ele descansava fora do propósito dele. É pecado descansar? Não, não é pecado descansar. Pelo contrário, Deus, ele descansou no 7º dia, não porque ele estava cansado, mas porque ele queria nos ensinar a descansar. Porque nós somos muito ativistas, a gente quer fazer muitas coisas.
A gente tem dificuldade de entregar no Senhor, de descansar em Deus. E Deus, Ele quis nos ensinar a descansar. Então, o problema não foi descansar. O problema foi descansar fora do propósito. Entendeu? Ele podia descansar lá na guerra, entre uma batalha e outra. Entendeu? Ele podia falar assim, gente, hoje eu não vou lutar, hoje eu vou descansar. E ficasse deitado o dia inteiro, mas ele estava lá na posição, ele não saiu da posição. Só que ele descansou fora do propósito. E a carne, a nossa carne, ela ama esse tempo ocioso. Ela ama a mente solta, pensando, e a mente solta, ela vira uma mente ansiosa. Então, a carne, ela ama essa ausência de vigilância, entende? Esse é o lugar que a carne gosta de estar, porque a carne gosta do pecado, a carne gosta do prazer. E hoje nós somos muito roubadas com a tecnologia, com o Instagram, rolando shorts, rolando Instagram, rolando TikTok, nós somos roubadas. E aí a gente fica com tanto de coisas na nossa mente, mas nada produtivo. Entende? Nossa, um tanto de coisa. Ah, Sueli, eu vejo Instagram, passa muita coisa de Deus e tal, passa muita coisa de Deus. Mas antes de passar coisa de Deus, passa um tanto de outras coisas. Tipo, 5 coisas que não é legal, 5 dancinhas, 5 trem nada a ver pra uma coisa de Deus. Entende? Então, assim, essa mente desse jeito, essa ausência de vigilância te leva para um lugar que vai trazer consequência para você, para outras pessoas, para sua casa, para os seus filhos. O filho de Davi morreu, entende? Trouxe morte para casa dele. Mateus 26:41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que a gente aprende com esse versículo? Que quem não vigia cansa de resistir. Quem não vigia, chega um momento que não dá conta de resistir ao pecado. Entende? Isso faz sentido para você? O olhar que não é cortado gera desejo. Davi viu. Davi viu. E na hora que Davi viu, ele não correu. Igual José do Egito. José do Egito viu aquela mulher maravilhosa, nua. Ele nem conversou com a mulher. Ele saiu correndo. Ele saiu tão desesperadamente que deixou a capa para trás. Que foi um álibi para que ela falasse que ele fez algo de errado. Então, assim, Davi, ele viu e Davi não desviou. Davi não resistiu. Davi ficou lá. E se você não está na posição, se você não está na vigilância, se você alimentar a sua carne, você não vai conseguir. Não vai conseguir desviar, não vai conseguir fugir, não vai conseguir resistir. Então, declare com amor, mas com verdade. Tudo que você não corta no olhar vai tentar te dominar no coração. Entende? Fala isso com você mesma. Sueli, se você não cortar os seus olhos, o seu olhar, se você não direcionar a sua alma, se você não direcionar os seus pensamentos, a sua carne vai te dominar. A sua carne vai tomar decisões por você. Entende? Porque é uma luta constante. Em Tiago 1,14 diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. A carne, ela sabe como que ela vai te tentar. Tem mulheres que é tentada com outros homens, carência, tentada. Tem mulheres que é tentada na língua, fofoca. Tem mulheres que é tentada na mente, julgando outras mulheres, entende? Tem mulheres que é tentada no celular, em ficar um tempo ali na comida. Tem mulheres que é tentada na comida. Então, a carne, ela sempre pede mais. A carne, gente, ela é insaciável. Eu vivo falando isso pro meu filho. Eu falo, filho, a sua carne, ela sempre quer pecar. A sua carne quer ficar longe de Deus. Então, nunca vai ser suficiente. A bebida nunca vai ser suficiente, o cigarro nunca vai ser suficiente, a balada nunca vai ser suficiente. Se você tiver dinheiro e se tiver dinheiro, você vai ir para todas as baladas que tiver e nunca vai ser suficiente, você sempre vai querer mais. E o Espírito sempre chama ao limite. O Espírito, ele te sacia. O Espírito, ele te leva para esse lugar de saciedade, de alegria, de contentamento. Entende? A queda final é a autossuficiência espiritual.
Isso é algo muito grave, presta atenção. O último nível da queda, porque o primeiro nível foi o pensamento. O segundo nível foi não conseguir desviar. E essa é a queda final, é o último nível, que é a autossuficiência espiritual. Davi já não consultava a Deus, ele não consultou a Deus. Ele passa a controlar a situação. Ele quer governar, ele quer dar o jeito dele. Não, peraí, se eu falar pro marido dessa mulher vir embebedar ele, e aí ele vai pra casa dormir, e aí ela vai, eles vão namorar, e aí o filho é dele. Entendeu? Não, peraí, se eu fizer... Até o momento que ele falou assim, não, vou pôr ele na frente da batalha pra ele morrer, e aí eu vou assumir o filho, ninguém vai saber que o filho não é dele. Entende? Então, Davi, ele não consultou a Deus, ele quis dar o jeitinho dele. Então, ele passa a controlar a situação. E quando a carne governa, mentira surge, justificativa aparece, a voz de Deus fica distante. Entende? Então, essa autossuficiência de tentar resolver as coisas, tomar as decisões sem perguntar ao Senhor, é algo que te afasta, que vai trazer consequência. Porque o Senhor, ele tá no nosso futuro. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele tá no nosso futuro, ele vai te ajudar a tomar as decisões que você precisa tomar. Só que para que Deus te ajude, você precisa de perguntar, você precisa de se submeter, você precisa de entregar, de buscar ele. Amém? Lá em Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que parecem direito ao homem. Há caminhos que parecem direito ao homem. Então, para você, não vai dar certo. Essa ideia é maravilhosa. Mas quando Deus olha a ideia e fala, meu Deus, essa menina tá viajando. Entende? E aí, puxando um pouco para o carnaval, né? Porque essa semana temos carnaval. Carnaval, ele não é um tempo neutro espiritual. Carnaval é um tempo de exaltação à carne. É isso, carnaval. É um culto à carne, culto aos prazeres, né? E assim, como é vivido isso de uma forma muito forte. Então, enquanto muitas pessoas descansavam na guerra, Deus está levando mulheres a ser vigilante. Então, enquanto muitas mulheres, homens, muitas pessoas estão vivendo a vida ali no carnaval, aproveitando esse lugar, nós precisamos de vigiar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos adolescentes, nesse lugar, sabe, de vigilância, nesse lugar de intercessão. Senhor, guarda meus filhos na escola, Senhor, guarda meus filhos no trânsito. Senhor, protege. Então, isso é algo muito sério. Mulheres que não oram vivem distraídas. Não conseguem ficar posicionadas. Então, mulheres que são cheias do Espírito Santo não negociam princípios. Não negociar não tem nada a ver ir ali. Não tem nada a ver ouvir essa música. Não, tô na casa da minha mãe, é só entendeu? Uma bebidinha, Não negocie o princípio. Não saia da posição. Sabe, pode custar muito caro. Não só para você, mas para você e para sua família. Sabe, a gente não pode negociar o que Deus nos deu. E aí eu quero fazer uma oração com vocês, né? Eu quero pedir para que você feche os seus olhos. Eu quero pedir para que você coloque a mão no seu coração, que você ajoelhe, faça o que sentir necessidade nesse momento. E vamos orar para que o Senhor proteja a gente, para que o Senhor edifique a gente, para que o Senhor nos direcione. Amém? Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, hoje nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, eu e todas as mulheres que estão ouvindo essa mensagem, Senhor, com humildade e verdade. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes nós somos como Davi, nós negligenciamos batalhas, Senhor, que deveríamos lutar. Pai, nos perdoa por isso, Senhor, por cada vez que nós descansamos enquanto nós deveríamos vigiar, Senhor, por cada pensamento que não foi confrontado, por cada decisão tomada sem te consultar. Hoje nós renunciamos todo o comodismo
espiritual, Senhor, toda fraqueza espiritual, toda inclinação da carne que tenta nos afastar, Senhor, da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós fechamos toda brecha, Senhor, aberta, Pai, na nossa mente, nos nossos olhos, nas nossas emoções, Pai, no nosso coração, Senhor. Que o Teu Espírito governe os nossos pensamentos, Senhor, as nossas escolhas, Pai, as nossas atitudes, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que nós não vivemos mais guiadas, Pai, pela carne, Senhor, mas nós queremos viver conduzidas pelo Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Restaure em nós, Senhor, a dependência do Senhor, Pai. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a perguntar antes de decidir, Pai, em nome de Jesus, a orar antes de agir e a obedecer antes de questionar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Levanta, Senhor, mulheres vigilantes, firmes, posicionadas, que não troca guerra por confronto, que não troca presença por prazer, que neste tempo de carnaval, que nós estejamos encontradas, posicionadas na guerra, na brecha pela nossa família, Senhor. Guarde a nossa mente, papai. Alinha o nosso coração, Senhor. Governa o nosso espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós voltamos para a batalha hoje. Nós retomamos, Pai. Que nós retomamos, Senhor, nosso posicionamento hoje, Pai, em nome de Jesus. E nós declaramos que a carne não nos dominará, porque nós pertencemos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia. Meninas, eu oro para que o Senhor tenha falado no seu coração. Eu oro para que o Senhor tenha te direcionado. Hoje eu não vou conseguir fazer uma palavra maior, eu estou muito cansada, deu pra perceber, né? Tivemos o tamanho das olheiras. Tivemos um encontro sexta-feira, eu trabalhei sábado, domingo, aquela coisa. Então, assim, não consigo trazer uma palavra mais longa, mas eu oro para que o Senhor tenha falado com você, o Senhor tenha direcionado o seu coração, viu? E não saia da posição, não saia da posição. Que o Senhor te sustente nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo, meninas. Eu amo vocês. Que o Senhor guarde a sua família, sabe? Faça um propósito para esse carnaval. Que o Senhor guarde vocês, tá? Em nome de Jesus. Um beijo.